Salve fiel, salve nação corintiana, terça-feira com muita informação importante do Corinthians. O Corinthians tá contratando um novo goleiro e um novo zagueiro, duas contratações bem encaminhadas, já estão dando como certo aí as negociações. Tem o Corinthians na polícia, no caso vai de bet, tem mais atualizações nesta terça-feira, tudo sobre o jogo de amanhã contra o Cuiabá. O Antônio Oliveira segue pressionado no comando técnico do time corintiano. Muita informação do Corinthians para vocês, mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícias exclusivas do Timão e o Cereto atualizando pra gente toda essa terça-feira do Corinthians, hein? Tem muita coisa acontecendo no Corinthians, fiel. Dá só uma olhada. Muito bem, as informações do Corinthians. O Corinthians que tem um novo reforço. Trata-se de Hugo Souza, goleiro do Flamengo, o Neneca, né, como é conhecido pelos jogadores do Flamengo, pelos amigos. O Neneca, o Hugo Souza, revelado nas categorias de base do Flamengo, disputou Copa São Paulo com o Flamengo, estava no Chaves de Portugal, tem 25 anos, 1,99 m tem o Hugo Souza, 1,99 m de altura, 25 anos, é um goleiro alto, portanto, e vem para o Corinthians. Disputou o Campeonato Português com o Chaves de Portugal, foi rebaixado para a segunda divisão, né? O Chaves de Portugal não fez uma boa campanha, mas ele e o Hugo Souza foi muito bem individualmente. Tanto é que na partida contra o Benfica ele pegou 3 pênaltis no jogo contra o Benfica. Um deles batido pelo Di Maria. E ele pegou o pênalti mesmo assim. O Hugo Souza vem por empréstimo para o Corinthians até o final do ano que vem. Vem por empréstimo para o Corinthians até o final de 2025, com o passe fixado. Os detalhes da negociação ainda não foram revelados pelo Corinthians e nem pelo Flamengo, mas o Hugo Souza vem para ser o goleiro titular do Corinthians. Com isso, o Matheus Donelli vai para o banco de reservas, provavelmente, né? Porque o Corinthians está contratando um goleiro para o lugar do Cássio, está contratando um goleiro para o lugar do Carlos Miguel, ou do Carlos Miguel, né? E o Matheus Donelli, que foi muito bem nas duas últimas partidas, depois da janela de transferências, vai para o banco de reservas, provavelmente, porque o Hugo Souza foi contratado para ser o goleiro titular do Corinthians. É uma pena para o Matheus Donelli, porque estava indo muito bem, mas certamente terá outras chances no gol corintiano. Com isso, Hugo Souza, cadê o Hugo Souza aí? Hugo Souza é o novo reforço do Corinthians para a temporada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisava de um goleiro mais experiente, precisava de um goleiro mais rodado, né? No caso do Hugo Souza, ele é mais rodado do que o Matheus Donelli e, portanto, ele já tem um pouco mais de experiência do que o Matheus Donelli e será o goleiro do Corinthians. A contratação foi efetivada pelo Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, que é hoje o homem forte do futebol corintiano. Só abaixo do Fred Luz. Fred Luz, que é o CEO do Corinthians, né? E o Fabinho Soldado está abaixo dele, mas continua sendo o homem forte do futebol corintiano fazendo as contratações. O Corinthians que está de olho também num zagueiro chamado Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi é um zagueiro que foi revelado pelo Grêmio, está no Sassuolo da Itália, tem 25 anos, 1,87 m de altura, já está há 3 temporadas no futebol italiano, está no Sassuolo, portanto, o valor de mercado dele é de 2,5 milhões de euros, não é tão caro assim, e o Corinthians está vasculhando o mercado em busca de contratações, quer um zagueiro também, o Corinthians quer um zagueiro também, o técnico, o presidente, o Antônio Melo, prometeu 4 reforços para a torcida do Corinthians, 4 jogadores que virão para vestir a camisa do Corinthians, virão para ser reforços do Corinthians, titulares do Corinthians, segundo Augusto Melo, vai contratar 4 reforços de peso, né, para serem titulares do Corinthians. O Hugo Souza já foi contratado e provavelmente o Juan
também será contratado, ou pelo menos o Corinthians está de olho no Juan, está interessado no Juan, já abriu conversas para ter o zagueiro do Sassuolo da Itália. Tomara que não perca tempo no mercado, porque o Corinthians andou perdendo tempo no mercado nas contratações, por exemplo, do Wallace, perdeu o tempo do mercado e acabou tomando o chapéu do Cruzeiro na contratação do Wallace, que vai para o Cruzeiro. Muito bem. Quero falar também sobre a questão da vaquinha da Gaviões da Fiel. A quantas anda a vaquinha da Gaviões da Fiel? É o seguinte, todo mundo sabe que a Gaviões da Fiel, ela quer fazer uma vaquinha para pagar. A intenção da maior torcida organizada é promover uma espécie de vaquinha entre os corintianos interessados em ajudar o clube a pagar a dívida do estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista, a Neoquímica Arena. Na avaliação do grupo, a base de 35 milhões de torcedores seria capaz de ajudar o clube a chegar próximo ou até quitar o valor total devido pelo financeiro. A ideia inicial seria em ter uma chave Pix para que as doações fossem creditadas e abatidas automaticamente do valor devido pelo Corinthians com o banco. Por isso, o objetivo é ter a chancela da Caixa para que o dinheiro caia diretamente na conta indicada pela estatal, sem qualquer participação ou envolvimento de terceiros na transação. É uma ideia da Gaviões da Fiel. A ideia é possibilitar doações que serão creditadas diretamente na conta da Caixa, onde a fiel torcida acompanhará todas as fases e os valores arrecadados, e não haverá, e não haverá a possibilidade de nenhum dirigente do clube movimentar o valor arrecadado. A ideia é simples, o corintiano vai ajudar o Corinthians, independente de quem quer que seja. É uma nota divulgada pela Gaviões da Fiel. Lembrando que o estádio custa mais, o valor do estádio é de mais de 710 bilhões de reais, né? Algo em torno de 710 bilhões de reais. E a dívida do Corinthians é de 2 bilhões e 100 mil reais. É uma ideia muito interessante da Gaviões da Fiel, de pagar o estádio, de contar com a vaquinha da torcida para pagar o estádio, mas isso ainda está em fase embrionária. A Caixa Econômica Federal ainda não aprovou a ideia, né? De qualquer maneira, e os moldes de como isso vai ser feito. De qualquer maneira, é uma ideia da Gaviões da Fiel para pagar o estádio fazendo uma vaquinha com o torcedor corintiano. Salve, fiel torcida! Continuando com as informações do Timão para vocês, o goleiro Hugo Souza, o conhecido como Neneca, né, que é do Flamengo e está nesta temporada em Portugal, no Chaves, né, está bem perto aí de assinar o contrato com o Corinthians, né? A informação quem deu foi o jornalista Bruno Andrade, que o goleiro falta apenas a assinatura do contrato aí para fechar com a equipe do Corinthians. E não é só ele o único que está bem perto de assinar com o Corinthians. O Corinthians também está procurando um zagueiro e busca o Juan, que é ex-Grêmio, está no Sassuolo, joga ao lado do Matheus Henrique, né, que é cobiçado por vários clubes da Série A. É outro nome que está na lista do Corinthians e o Corinthians está querendo o jogador para reforçar o setor defensivo do time corintiano, né? Então tá aí a informação para vocês. Hugo Souza, tem gente que tá dando já como certo, mas falta apenas a assinatura do contrato. O Corinthians já tá bem avançado na contratação do goleiro ex-Flamengo e também do zagueiro Juan, que está no Sassuolo, jogador que teve passagem aqui no Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, tá bom, fiel? Vocês gostaram dessas contratações? É uma boa, Hugo Souza? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, tá bom? O Corinthians enfrenta o Cuiabá amanhã na Neoquímica Arena. O Antônio Oliveira ainda segue muito pressionado no comando técnico da equipe e uma derrota amanhã, assim uma grande possibilidade do Antônio Oliveira ser demitido, né? Mas o Corinthians precisa dar uma resposta em campo amanhã, principalmente porque está nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, mas não é descartado uma troca no comando técnico,
caso a equipe tenha um desempenho ruim e o resultado também, né, fiel? Vamos aguardar até amanhã o jogo contra o Cuiabá, ex-time do Antônio Oliveira, tá bom, fiel? Essas foram as notícias de hoje do Coringão pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência de cada um, tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!